Certo. Então, vamos lá. Então, a gente começou na última aula, tentei abordar o princípio de funcionamento do CI 555, tá? E no início da última aula, eu ainda tentei mostrar que criei uma playlist ali com alguns vídeos para vocês verem que tem muita aplicação, tá? Ele é conhecido como o Coringa da eletrônica e não é à toa, tá? Tu consegue fazer muito circuito, muita aplicação baseado nesses 3 modos de operação que tu pode configurar ele para ter. Aquilo que eu falei para vocês, esse circuito aqui, que é baseado em 2 comparadores, né, que liga ou desliga a saída, tu pode fazer com que ele opere como um oscilador, que é o modo astável, onde a saída, o pino de saída aqui, ele vai oscilar sempre entre 2 valores, é astável, ele nunca vai ficar estável em nenhum dos valores, então ele vai ficar oscilando. Então tu pode configurar ele para trabalhar como oscilador, tu pode configurar ele para ser um biestável, ou seja, ele vai ficar estável ou no 0 ou no 1, até tu fazer uma interrupção, até tu fazer uma entrada, né? Então tu tem 2 entradas e tu trabalha como biestável, ou tu pode trabalhar ele como monoestável, que é um timer, né? Tu dá uma perturbação nele, ele fica um certo tempo em alta e depois volta para baixa, volta para o tempo, para o estado estável dele. Então, com base nessas 3 aplicações, tu consegue gerar, por exemplo, osciladores, sinais de clock, sinais periódicos em função do tempo, né? Tu consegue fazer gerador de função, tudo com base no modo astável, por exemplo, tá? Que são osciladores. Com biestável, tu tem basicamente o funcionamento dele como um interruptor on-off, que tu consegue ligar ou desligar a tua carga em função das entradas. Tá? Então, tu pode comparar 2 valores de entrada e liga ou desliga, né? Então, tu tem como se fosse um interruptor on-off, que é o biestável, e o monoestável é a temporização. E daí tu quer deixar a carga ligada, ou tu quer deixar um sinal em alta durante num determinado período de tempo, tu pode usar um 555 como modo monoestável, onde tu configura quanto tempo que ele vai ficar ligado, né? Quanto tempo que ele fica temporizando essa saída, tá? Tu tem como configurar, e tu configura através dos valores dos resistores e capacitores, né? Então, através desses valores de resistor e capacitor, tu define quanto tempo ele fica em alta e até tu ter um novo trigger, tá? E o astável também, tu configura a frequência de oscilação, tu configura a razão cíclica dessa oscilação, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem é isso aí, tu pode configurar esse CI para trabalhar basicamente em 3 modos, tá? O que são esses 3 modos e o que se baseia e que tu pode configurar o funcionamento desses 3 modos. E também como que ele funciona por dentro, né? Qual que é o princípio de funcionamento? São 2 comparadores, onde tu tem acesso a 2 entradas, né? Uma entrada de cada um desses comparadores, onde tu compara a entrada do pino 2 com um valor inferior e a entrada do pino 6 com um valor superior. A comparação com o valor inferior liga a tua saída e a comparação com o nível superior desliga a tua saída. É como se fosse um comparador por esterese, sabe? É basicamente como se fosse um comparador com laço de esterese. E bem em função disso que eu quero mostrar como é que eu implementaria a técnica de Schmitt-Trigger com esse CI, tá? Então, lembrando, né, da última aula, isso aqui, os 3 modos de operação, dependendo do modo de operação, tu pode configurar esses tempos e, dependendo disso, tu pode ter N aplicações desse circuito integrado, tá? Lembra como que ele funciona, qual que é o princípio, e lembra dos modos de operação. Como eu falei para vocês, então, esse CI, ele tem um valor de comparação superior e ele tem um valor de comparação inferior, tá? Que a gente viu que esses valores de comparação era aqui embaixo 1/3, tá difícil escrever, hein? 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, tá? Opa, o que está acontecendo aqui? Ih, buguei minha caneta. Ixi, peraí, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo reiniciar. Então, os valores de comparação desse carinha aí é 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, como a gente tinha conversado antes, tá? Onde esses valores são internos do teu CI, dados por uma divisão
de uma divisor de tensão, né, que são 3 resistores que dividem teu VCC. Então, internamente, tu vai ter o 1/3 do VCC e o 2/3 do VCC. Minha caneta não está funcionando, gurizada. O que vocês fizeram aqui? O que vocês mexeram quando eu não estava olhando? Ai, ai, ai. Vamos com o mouse? Será que dá? Será que eu consigo? Tá? Então, tu vai ter aqui, ó, 1/3 do VCC e aqui o 2/3 do VCC, tá bom? Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Porque tu tá dividindo aqui, né, através desse divisor resistivo. E daí, o que que tu tá fazendo? Tu tem a entrada de baixo, que é o trigger, que vai ligar a saída, quando a entrada do pino 2 for menor que a entrada de 1/3 de VCC, ele liga a saída, que eu expliquei isso na última aula, e quando a entrada do pino 6, que é a entrada de limiar ou threshold, for superior a 2/3 de VCC, ele desliga a saída. Tá? Então, se tu pensar assim, basicamente a gente já tem aqui dois níveis de comparação. Tu tem um nível de comparação inferior, que é o teu 1/3 de VCC, e um nível de comparação superior, que é os 2/3 de VCC. E se tu lembrar, esse é o princípio de funcionamento do teu shimmy trigger, onde tu vai estabelecer dois valores de comparação para um sinal de entrada. Então, teu sinal de entrada é esse azulzinho, tu tem dois valores de comparação. Tu tem uma comparação inferior e uma comparação superior, tá? E onde a tua saída vai ligar quando a entrada for superior, quando o azulzinho for maior que o nível superior, e vai desligar, aqui, né, a saída em vermelhinho, vai desligar quando a tua entrada for inferior ao valor de baixo de comparação, né, quando for menor que o valor inferior. Então, tu tinha lá no shimmy trigger esse princípio de funcionamento, que era um VH e um VLOW, tá? Tu tinha esses dois níveis de comparação aí. E esses dois níveis de comparação, eles já são implementados dentro do teu CI. Tá? Eles já são implementados dentro do teu CI. Eles são definidos internamente no teu CI. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez. Ó, 1/3. Aí, agora. Mas eu não vou conseguir apagar. Ixi, olha aí. Tá, vou desistir. Vou desistir. E esses dois valores de comparação, o inferior e o superior, já são implementados aqui na entrada, nos dois comparadores na entrada do 555, tá? Onde o nível inferior de comparação é o 1/3 de VCC e o nível superior de comparação é os 2/3 de VCC. Então, tu já tem essas duas comparações aqui realizadas internamente desse CI. Então, tu pode usar esse CI para implementar um circuito que faça um shimmy trigger. Lembra que eu falei na aula de comparador com laço de esterese que aquela estrutura, aquela resposta, essa aqui, né, com o nível inferior e o nível superior, existem vários circuitos que implementam. E a gente viu um tipo de circuito que implementava a resposta shimmy trigger, que tinha um laço de esterese. Tá? Mas aquele circuito que a gente viu lá não é o único. Tu pode implementar essa resposta de diferentes formas. Tá? Tanto com um up-op, como a gente viu naquela aula, né? E existem outros circuitos que implementam com um único up-op, e existem uns também que implementam só com transistores, tá? Ou tu pode usar um 555, tá? Utilizando o 555, tu também consegue fazer isso. E como que tu faria isso? Olha quem é que tu está comparando aqui no shimmy trigger. Tu está comparando o mesmo sinal, que é o azulzinho, ó, que é o teu sinal de entrada, que, por exemplo, é lá a saída do teu sensor, a saída do sensor de temperatura, ou o ponto médio do nosso LDR lá, né, que a gente media o V' lá na aula de comparadores. Então, o nosso sinal azul aqui, que é o nosso sinal de entrada, que a gente vai comparar com o nível inferior e com o nível superior. Então, é o mesmo sinal que tu vai comparar com o nível inferior e com o nível superior. Esse azul aqui, que tu vai comparar tanto embaixo quanto em cima, tá? É o mesmo sinal. Então, o que que a gente faz? A gente introduz esse sinal azul aqui nos dois pinos do nosso CI. Tu compara ele tanto no pino 2 quanto no pino 6. Então, aqui a gente entra com o sinal nesses dois pinos. Então, o jeito de tu implementar um shimmy trigger com esse CI
é só tu colocar aqui, ó. Coloquei meu sinal de entrada aqui. Tá? Essa coisa linda aí, escrita com mouse. Tá? Coloquei aqui o meu sinal de entrada. Então, o sinalzinho azul que tá lá, ó, ele vai vir aqui nos dois pinos ao mesmo tempo. Tu tá comparando ele com 2/3 e com 1/3 de VCC ao mesmo tempo. Quando ele baixar, ó, quando o sinal de entrada, que está entrando no pino 2 e no pino 6, baixar do meu nível inferior, ele vai ligar a saída, e quando ele passar do meu nível superior, ele vai desligar a saída. Tá? Então, tu pode fazer essa comparação shimmy-trigger, onde tu tem uma janela de comparação, botando o teu sinal de entrada nas duas entradas do 555, tá? Então, tem um jeito de tu implementar essa resposta aqui com esse SEI, entendesse? E aí, como é que tu faz isso depois lá? Ah, daí tu pode colocar ele no teu circuitinho lá, como a gente tinha previsto antes, tá? Em vez de usar toda aquela rede com up-ops, tá? Em vez de usar toda aquela rede com... A gente usou 2 up-op lá, né? Um para buffer e um para fazer o shimmy trigger. Tu pode usar só o 555 lá no meio, tá? Onde é o teu sinal de entrada aqui que tu vai comparar é o sinal do LDR. É o nosso velinha aqui, lembra? Vai variar a luminosidade, vai variar essa resistência. Se varia essa resistência, varia a tensão nesse ponto. E a tensão desse ponto tu está comparando com o nível superior, que é os 2/3, e com o nível inferior, que é o 1/3 do VCC, tá? Que é a tensão que tu está usando de alimentação para todo esse teu circuito, tá? Então, tem como tu fazer também o shimmy trigger com esse circuito aqui, tá? Tranquilo? É só uma aplicação, eu só tentei contextualizar com a aula de comparadores e sei que uma coisa que tu pode usar, como ele tem comparadores internos, tu pode usar os comparadores para a tua aplicação, por exemplo, um shimmy trigger. Tá certo? Tem um erro nisso tudo que eu estou falando aqui, na real, mas de forma ilustrativa eu acho que serve bem, tá? O erro que tem aqui é que, na real, a saída é invertida, tá? Então, a gente teria que ter uma inversão na saída aqui ainda, ou com outro transistor, mas enfim, daí é característica construtiva que a gente pode ver, que a gente veria na bancada depois, tá? Mas é só a título de ilustração, que para fazer um shimmy trigger, basta tu colocar o sinal que tu quer comparar nas duas entradas. E quando tu faz isso, tu já tem definido o VL, que é 1/3 de VH, e o V-high, que é 2/3 de VH, tá? Bem simples, certo? Não tem muito mistério. Bom, feito isso, tá? Explicado isso para vocês, é uma aplicação aí que contextualiza com outra aula que a gente viu, eu vou deixar mais um trabalho para vocês, tá? E daí, eu queria só conversar com vocês antes de explicar o trabalho e tal. Vocês estão me mandando 20 trabalhos, eu acho que alguém já me mandou o trabalho 10. Eu não sei de onde é que vocês estão tirando tanto trabalho, certo? Esse é o nosso 6 pelas minhas contas. Só que eu acho que cada lista, cada exercício que vocês fizeram, vocês chamaram de um trabalho. E daí eu tive um pouco de trabalho para organizar isso aí, mas eu acho que esse é o 6, tá, pessoal? Esse é o 6. Eu vou ver se eu crio atividade no Moodle lá agora para ficar mais organizadinho. Daí fica melhor para vocês, né? Acho que fica legal no Moodle. Pelo menos fica. Eu não sei quanto. Quer dizer, são 6, mas parece um 20. Vão sair sabendo tudo de up-op. Ou não, né? Ou só saindo falando mal depois. Mas agora é o sexto, tá bom? A sexta nota de vocês, onde eu quero que vocês façam uma apresentaçãozinha de uma aplicação desse SEI. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem se basear na playlist que eu botei lá para vocês já, mas procurem mais, deem uma olhadinha. O que vocês acham mais interessante, que vocês acharam de aplicação desse SEI? Né? Dá uma procurada lá, daí tu vai achar, dá um Google lá nesse CI, e daí tu vai ter N aplicações, assim, ó, de verdade, vai ter muito circuitinho que faz diferentes funções. Então, escolhe um que tu acha mais interessante,
E não precisa ser que use só ele, tá bom? Pode ser uma aplicação que use conceitos de outras disciplinas, né? Que use outras partes da elétrica também. Que não use só esse CI e dois resistor, né? Acha uma que tu acha legal, que legal que eles fizeram isso aqui. Isso é como é que funciona, tá? E daí tu vai fazer uma apresentação, me mostrando essa aplicação, me explicando como que funciona, qual modo que está sendo utilizado, o CI, como que foi projetado, como que funciona o circuito, o que que ele faz, certo? Então, é uma apresentaçãozinha, vai ser feita na aula, tá? No dia 20, eu estou pensando ela para o dia 20, e alguns slides ali, tu quer mostrar a simulação, né? Seria muito interessante. Eu quero que monte, né, simulação que eu digo em algum software que não o Tinkercad que a gente vai mexer hoje. Porque eu quero que vocês montem o circuito, a simulação do circuito que vocês escolherem nessa plataforma aqui que a gente vai ver hoje, tá? Quem não conhece ainda. Então, isso que eu disse para vocês, né? Montar uma apresentação, e utilizar o máximo do simulador para vocês exercitarem esse simulador aqui, tá? Então, o trabalhinho 6 é só uma apresentação, vocês vão apresentar na aula, no dia 20/7, sobre uma aplicação do CI 555, tá bom? E vão montar a apresentação, a simulação aqui. Só? Ué? É muito? Achou que é muito? Mas é tri simples. É achar uma aplicação, entender, tipo, e explicar ela, né? Montar a simulação. Pronto, é isso aí. É tri simples. Tipo, não tem que fazer uma revisão bibliográfica e tal. Não, só me mostra o circuito, explica como que o CI está funcionando, explica o que que aquilo faz e me mostra a simulação no Tinkercad, tá? Tá, esse é o trabalho 6, estou pensando para o dia 20, tá? Estou pensando para o dia 20, por quê? Porque eu vou dedicar as duas próximas aulas, que são do dia 13 e do dia 15, para vocês fazerem isso, tá? Para fazer isso, tirar dúvida, né? Ah, achei, isso tá legal, não tá legal, o que mais que eu posso fazer, enfim, tá? Para tirar dúvida com relação a isso. Como a nossa turma é pequena, dá para fazer cada um o seu, fica interessante, tá bom? Explicado o trabalho, qualquer dúvida, só falar com nós. Bom, agora vamos então brincar um pouquinho desse cara aqui, tá? Que era a ideia de eu ter terminado isso aqui, ter chegado até aqui na última aula, tá? E daí essa aula a gente dedicar a essa plataforma aí. Vocês já conhecem essa plataforma aqui? Autodesk, Tinkercad? Se não, já viram? Nunca? Não, não conheço. Eu tive um professor o que dá sinais de sistema. O Antônio? Ele? Eu não O sei, eu não Spencer? lembro o nome. Não é o Spencer, Então eu não sei quem é que tá dando sinais de sistemas para vocês agora. é um outro. E daí ele usou esse Tinkercad. Tá, beleza. Então a ideia é nós brincar nele hoje, tá? Para vocês já usarem no trabalho 6. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora.